Internamente, todas as coisas deveriam ser distintas, porém nossa aparência externa deve se adaptar à multidão. Qualquer pessoa capaz de despertar ira em você torna-se seu mestre. A primeira norma é manter uma mente imperturbável. A segunda é encarar as coisas de frente e conhecer a verdade sobre elas. Quando você se ergue pela manhã, reflita sobre o privilégio de estar vivo, pensando, desfrutando, amando. Você possui controle sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso. Encontrará força sobre além do necessário aquele que sofre antes de ser necessário. Seja como o penhasco, contra o qual as ondas batem constantemente, mas permaneça firme e domine a fúria das águas ao seu redor. A natureza deu aos seres humanos uma língua, mais 2 ouvidos, para que possamos ouvir outros 2 vezes mais que falamos. As pessoas são econômicas ao guardar suas posses pessoais, mas quando se trata de desperdiçar tempo, são mais prodigas em desperdiçá-lo. Em algo que deveria ser escasso, comece a viver, considere cada dia separado como uma vida separada. Se você deseja escapar das coisas que o assediam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Não percebemos quantas coisas desnecessárias existem em nossas vidas, mas as utilizamos não porque precisamos delas, mas porque as possuímos. Se um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento será favorável. Amamos a nós mesmos mais do que outras pessoas, mas nos preocupamos mais com a opinião delas do que com a nossa própria. O homem conquista o mundo ao conquistar a si mesmo. Não perca tempo discutindo como um bom homem deveria ser. Seja um. As coisas que você pensa determinam a qualidade da sua mente. Se não estiver certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Não é o que aconteça com você, mas como você reage a isso, que importa. Tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não é verdade. Sorte é o resultado quando a preparação encontra a oportunidade. Não é o homem que tem muito pouco que é pobre, mas sim aquele que deseja mais. Conhecer si mesmo é o começo de toda sabedoria. A dificuldade revela o verdadeiro caráter dos homens. Estar em todos os lugares é estar em lugar nenhum. A morte sorri para todos nós. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Quanto mais atribuímos valor às coisas que estão além de nosso controle, menos controle nós temos. Nada é duradouro, mas a mudança de valor de uma pessoa é medida pelo valor daquilo que ela valoriza. Se você deseja melhorar, contente-se em ser considerado tolo e ignorante. A raiva, quando não contida, frequentemente é mais prejudicial para nós do que a própria lesão que a provoca. Nenhum homem jamais se tornou sábio por acaso. Aquele que é corajoso é livre. A sensação de ferida e a própria ferida desaparecem. Os dispostos são conduzidos pelo destino, os relutantes são arrastados por ele. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Enquanto aguardamos pela vida, a vida passa. Aquele que dá os toques finais em sua vida todos os dias nunca fica sem tempo. É hora de você perceber que tem algo dentro de você mais poderoso e milagroso. A riqueza não consiste em possuir grandes bens, mas em ter poucos desejos. Permaneça em silêncio na maior parte do tempo, ou se precisar falar, diga apenas o necessário, com poucas palavras. Toda crueldade nasce da fraqueza. O caminho para a grandeza é difícil. Faça cada ato de sua vida como se fosse o último ato de sua vida. Pois o que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje. Não explique sua filosofia, incorpore-a. Pois algo que pareça difícil para você não significa que seja impossível para alguém concluir.
A liberdade é assegurada não pelo cumprimento dos desejos dos homens, mas sim pela eliminação do desejo. As circunstâncias não fazem o homem, elas apenas revelam a si mesmo. Não é a morte que o homem deve temer, mas sim o fato de nunca ter começado a viver. A chave é manter a companhia apenas daqueles que levam você, cuja a presença invoca o seu melhor. Os seres humanos foram criados para o bem de cada um, então os ensine ou aprendam a tolerá-los. Você pode arruinar sua vida apenas se arruinar seu caráter. Caso contrário, não poderá prejudicar você, internamente ou externamente. A felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. O domínio da leitura e da escrita exige um mestre. A vida é ainda mais curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Seus dias estão contados, use-os para abrir as janelas de sua alma para o sol. Se você não o fizer, o sol logo se pôr e você com ele, a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ferida. Às vezes, simplesmente viver é um ato de coragem. Não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos uma grande parte dele. O que quer que aconteça, acontece como deve ser. Você vai descobrir que isso é verdade se observar atentamente. Nossa vida é moldada pelos nossos pensamentos. Quão mais dolorosas são as consequências da raiva do que as causas delas. Aquele que teme a morte nunca fará algo digno de um homem. Quem está vivo vive apenas no presente. Tudo ou mais é passado ou é desconhecido. O progresso não é alcançado por sorte ou acidente, mas sim através do trabalho diário em si mesmo. Nos banquetes, lembre-se de que você recebe dois convidados, o corpo e a alma. Tudo o que você deu ao corpo em breve será eliminado, mas o que você deu à alma você mantém para sempre. Ninguém tem o poder de ter o que deseja, mas está em seu poder não desejar o que não tem. E alegremente faça bom uso do que você tem. Se o que você possui parecer insuficiente para você, então mesmo que possua um mundo, ainda será miserável. A pessoa mais poderosa é aquela que tem o poder sobre si mesmo. Dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho faz o corpo, assim como é um conto, assim é a vida. Não importa quanto tempo dura, mas o quão bem é vivida. A vida, se bem vivida, é longa o suficiente. A melhor resposta para a raiva é o silêncio desperto. No entanto, a natureza impôs um limite a isso, assim como fez com a comida e a bebida. Em nenhum lugar um homem pode encontrar um refúgio mais silencioso e tranquilo do que em sua própria alma. Aquele que te feriu era mais forte ou mais fraco do que você. Se mais fraco, poupe-o. Se mais forte, poupe-o. O obstáculo, a ação se torna própria ação. O que está no caminho se torna o caminho. Desejar estar bem faz parte do viver a ser bem. Receber sem vaidade, soltar sem luta. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Assim como um cacho de uvas ou figos. Se você me disser que deseja um figo, eu responderei que deve haver tempo para que ele floresça primeiro, então dê frutos e então amadureça. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Nenhum homem pode escapar do seu destino. A próxima pergunta é como ele pode viver melhor, o tempo que lhe resta para viver. Todo o futuro está na incerteza. Viva imediatamente. Todo novo começo vem de algum fim do outro começo. Mas a vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Não sofremos com os ventos em nossas vidas, mas sim com nosso julgamento sobre eles.
É a nossa atitude em relação aos eventos, não aos próprios eventos que podemos controlar. Nada é calamitoso por sua própria natureza. Até a morte é terrível apenas se tivermos medo disso. Se o mal for dito de você e verdade, corrija-se. Se for mentira, ria disso. Apegue-se ao que é espiritualidade, superior independentemente do que os outros pensam ou façam. Mantenha suas verdadeiras aspirações, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Concentre-se no presente. Nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Muito pouco é necessário para ter uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em sua maneira de pensar. Se você vive em harmonia com a natureza, nunca será pobre. Se você vive de acordo com o que os outros pensam, nunca será rico. Aprenda a ser diferente ao que não faz diferença. As maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. O homem sábio está contente com sua sorte, seja qual for, sem desejar o que não tem. O homem não está preocupado com problemas reais, tanto quanto suas ansiedades imaginadas. Sobre problemas reais. Pessoas de mente pequena culpam os outros. As pessoas comuns se culpam. O sábio vê toda a culpa como tolice. Respeite o passado e esteja aberto ao futuro. A vida que recebemos não é curta, mas nós a fazemos assim. Não estamos doentes, mas usamos o que temos de forma desperdiçada. Fique calmo e sereno, independentemente do que a vida lhe traga.